Na Era do Espírito. Prezados irmãos, prezados irmãos, hoje vamos falar algumas palavras sobre o tema valorização da vida, não a violência. Ao falarmos sobre violência, dizemos então que as violências físicas, violências psicológicas, também podemos dizer que sim, existem as violências externas em que provocamos os outros, as doenças internas, que elas são provocadas contra si mesmo, nas suas mais diversas categorias. Se nós formos pensar em termos de violência, a sua origem, podemos nos remeter ao capítulo 3 da Gênese, que vai tratar da origem do bem e do mal, que traz aí então uma necessidade evolutiva em que todo ser humano usou da violência em sua fase primitiva para a conservação individual e da espécie. Mas nos dias atuais, por que a violência ainda existe? Então podemos buscar na questão 754 do Livro dos Espíritos uma pergunta que Kardec faz aos benfeitores espirituais, perguntando: a crueldade não derivará da carência de senso moral? E aqui vamos utilizar a palavra crueldade como sinônimo de violência. Aí os espíritos respondem: dizem da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que todos os seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos, pois existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem, desenvolvem-se conforme eles sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, se nós perguntarmos por que ainda o ser humano é violento em pleno século XXI, após tanto conhecimento desenvolvido nas sociedades, nós podemos retomar em uma perspectiva histórica e olharmos para trás e observarmos que a violência sempre fez parte da realidade social e sempre foi, em termos de realização, foi algo que foi institucionalizado. Ou seja, sempre existiram, né? Ou na nossa memória é comum olharmos para trás e vermos que em todas ou quase todas as sociedades, em todos os tempos, a violência foi organizada e instituída e provocada e efetivada por meio de organizações, né? Seja para fim de controle econômico, controle religioso e diversas tantas formas de controle, né? Então, ao olharmos para trás, nós temos as guerras como a maior forma das violências, né? As torturas de mais diversas formas, que elas foram modificando de acordo com as épocas. Aí nós temos as inquisições, as fogueiras, tivemos em nossa memória, né? Na nossa cultura passada, as inquisições, as fogueiras, as diversas aparelhos de torturas, né? As guilhotinas, as muitas formas, né, de violência por meio de diferentes formas de escravidão, seja de seres humanos para o trabalho, seja da mulher ou de outras formas
de escravidão. Então, nós olhamos para trás e vemos como comum essas diferentes formas de violência, né? Entendendo que durante todo esse período, nós, como seres humanos, estávamos nos constituindo, tendo experiências reencarnatórias em diversas sociedades, diversas etnias, né? Diversos lugares neste planeta, passando por essas experiências. Então, com base nisso, podemos entender que muitas dessas violências, né, dessas crueldades, fizeram parte da nossa caminhada, fizeram parte das nossas experiências e ainda podem estar em nós de uma forma ou outra. E aí, então, essa passagem, essa pergunta, a 754, nos coloca a necessidade de observarmos, então, qual sentimento nós estamos desenvolvendo em nós. Se estamos desenvolvendo, então, o senso moral, ou se estamos desenvolvendo experiências, né, de sobreexcitação dos instintos materiais, ou se estamos desenvolvendo sensações, vibrações, experiências que trazem, nos aprofundam, nos fortalecem o senso moral. Uma ou outra, de acordo com as nossas experiências, as nossas vivências nas nossas relações sociais, nas nossas experiências familiares, nas nossas experiências na escola, na nossa cultura, no nosso trabalho, vão sobressair uma ou outra, né? Então, como eles colocam aqui, né? O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza a das outras. Então, precisamos perguntar qual a forma de violência ou quais as formas de senso moral estão sendo desenvolvidas em nós, em uma sociedade em que desde criança é comum dar de presente brinquedos para as crianças, em que prevalecem joguinhos, em que a violência, o uso de arma, o prazer de matar o outro, de eliminar o outro, tornam-se, né? São comuns, são aceitos na nossa sociedade. Todas essas formas de convivência com a violência, com a crueldade, vai sobreexcitar, então, nesses indivíduos em processo de formação, o senso do instinto material, abafando, então, o senso moral. Então, cabe a cada um de nós observar, então, como a violência está ainda sendo trabalhada nos dias de hoje, iniciando-se assim pelas experiências das crianças ainda desde muito jovens e que vão naturalizando aos poucos essas experiências de violência, com formas de agressão, com formas de competição, o uso de armas e tantas outras formas de violência na nossa caminhada. Se quisermos, então, uma sociedade menos violenta, precisamos, desde logo, precisamos perceber quais as formas de violências que existem e por que elas sobreexcitam, então, os instintos materiais e não os instintos morais. Então, feita essa pergunta, cada um deve pensar o como reverter esses processos. Desenvolver, então, nas crianças o senso moral que irá neutralizar e ou eliminar os instintos materiais da crueldade e da violência em cada indivíduo social, até chegarmos a um ponto, então, que nenhuma prática social violenta ou cruel será permitida. Na Era do Espírito.